Hoje nós vamos resolver 10 questões de concordância verbal. Nós vamos comentar todas as alternativas. Eu só tenho que dizer que esse tipo de treino é extremamente importante para você que vai fazer prova, seja de concurso, seja prova escolar ou seja mesmo para aprender. Por quê? Porque a banca ou quem faz a prova adora colocar pegadinhas clássicas, principalmente envolvendo o verbo fazer, o verbo haver e as expressões partitivas, que eu vou te explicar o que é aqui nesse vídeo, assim como estruturas com se. Então vamos começar sem enrolação para a gente poder fazer um vídeo e aprender de forma efetiva. Questão número 1. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Letra A. Fazem 2 anos que ele se mudou. E aí, certo ou errado? Letra B. Faz 2 anos que ele se mudou. Letra C. Fazem 2 anos que eles se mudaram. Soa até mal essa questão. Letra D. Faz 2 anos que ele se mudou. Nossa. Letra E. Faz 2 anos que eles se mudou. Beleza. Qual que é a resposta? A resposta aqui, vamos comentar a alternativa por alternativa. Letra A. A letra A está errada, pois o verbo fazer, indicando o tempo, ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito, ele fica sempre no singular, então não tem esse Mzinho aqui no final. Portanto, fazem 2 anos está errado. Letra B. Letra B aqui é o nosso gabarito, é a resposta correta, porque o correto é faz 2 anos, o verbo permanece no singular, fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal, fica aqui no faz, certinho? Permanece no singular. Letra C, além do erro em fazem, há um outro erro em mudaram, pois o sujeito é ele, ó. Fazem 2 anos que eles se mudaram? Não, eles se mudaram. Faltou um Szinho aqui, então nós temos 2 erros na letra C. Letra D está errada porque aqui aparece um outro problema de concordância. Ele se mudou. Ó, faz 2 anos, tá certo, faz 2 anos. Que ele se mudou? Não, faz 2 anos que eles se mudaram. Letra D também está errada, mas não por causa do verbo fazer. Está errado aqui por causa da concordância com o do verbo mudar. Letra E também está errada porque o verbo fazer continua incorretamente no plural, né? Fazem 2 anos, não. Aqui o correto é faz 2 anos. Questão número 2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Aqui temos outra regra clássica. O verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. O que isso significa? Isso significa que ele não tem sujeito e fica sempre no singular. Só de bater o olho aqui nas alternativas, você procura o que tem singular e dá um pouquinho mais de atenção. Letra A. Houveram não existe nesse caso. Então, letra A eu já risco aqui como alternativa. Letra B, o correto seria havia muitas pessoas. Então, eu já risco também aqui a letra B. Letra C, houve muitos erros. Olha só, muitos plural, mas o verbo haver permanece no singular, sendo a nossa resposta. Letra D, errada pelo mesmo motivo da letra A, né? Houveram, não, houve muitas discussões. Letra E, o correto seria havia ocorrido vários problemas. Olha como é tranquilo. Responda muitas questões sobre isso que vai ficar no sangue. Mas lembre-se, verbo haver é impessoal. Ele não vai concordar com o sujeito. Número 3. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. Vende-se apartamentos naquele prédio. Esse é clássico, o verbo vender. Vender. E agora? Meu Deus! Aqui nós temos a partícula apassivadora se. Quando isso ocorre, o verbo concorda com o sujeito paciente. O que é isso? Quem que é o sujeito aqui? Apartamentos. E aí? Letra A. Vende-se apartamentos naquele prédio. Vamos fazer um treino. Se o se é apenas uma partícula apassivadora, eu vou tentar mudar a frase. Eu vou colocar apartamentos são vendidos. Opa!
Se eu mudar para apartamentos são vendidos, percebam que vendidos foi para o plural. E aqui está no singular. Letra A está errada, porque o verbo aqui deveria estar no plural. Letra B. Vendem-se apartamentos naquele prédio. Apartamentos são vendidos. Vendem-se. Opa, letra B é a nossa resposta, porque vender aqui vai para o plural. Vendem-se apartamentos. Aqui, ó, o sujeito é apartamentos. Então, vendem-se, precisa concordar. Letra C, errada pelo mesmo motivo, né? Vende-se aqui deveria estar no plural, está no singular, está errado. Letra D, também, o correto seria vendiam-se apartamentos, não vendia. Perceba que o C aqui é só uma partícula passivadora. O vendia, o verbo vender, precisa concordar com apartamentos. Letra E, pode ocorrer até em alternativas específicas, mas a estrutura padrão pedida na questão é a da letra B aqui. Eu não estou falando de passado, né? Venderam-se apartamentos. Não, a gente está falando de presente. Então aqui a resposta é a letra B de bola. Vendem-se no plural, concordando com apartamento. Prestem bem atenção na partícula C, a passivadora, que nós vamos ver outro exemplo em que ela aparece e para você não se confundir. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. A maioria dos alunos chegaram cedo. Nossa, aqui nós temos expressões partitivas. Olha que bacana essa questão. Letra A. A maioria dos alunos chegaram cedo. E aí, a maioria chegaram ou a maioria chegou? Meu Deus, e agora? Letra B. A maioria dos alunos chegou cedo. Opa! O verbo chegar aqui, na letra B, concordou com a maioria. Na letra A, concordou com o aluno. Alunos chegaram. Na letra B, alunos chegou. A maioria chegou. Letra C. A maioria dos alunos chegou ou chegaram cedo. Letra D. A maioria dos alunos chegaria cedo. Letra E, a maioria dos alunos chegam cedo. Bom, a maioria de, grande parte de, a maior parte de, são chamadas, como já falei, expressões partitivas. Nesse caso, a concordância pode ocorrer de duas formas. Com o núcleo, como já falei aqui, a maioria, ou com o termo no plural, alunos. E agora, a letra A maioria dos alunos chegaram. Aqui está concordando com o aluno. Pode estar correta. Beleza? É a alternativa correta, letra A. Letra B. A maioria dos alunos chegou cedo. O verbo chegar aqui concordou com a maioria. A maioria chegou. Também está correta. Também é possível. Letra C. Essa é a nossa alternativa correta. Eu vou te explicar por quê. Porque mostra exatamente essa dupla possibilidade. Então, quando eu tenho a expressão partitiva a maioria de, eu vou precisar olhar para o meu sujeito. Vou precisar olhar para alunos. Então, o meu verbo pode concordar tanto com a maioria, tanto com alunos. Então, as duas possibilidades aqui estão corretas. A maioria chegou ou a maioria chegaram. Então, a letra A e a letra B, isoladamente, estão corretas, mas elas não são exclusivas, não pode ser só uma forma. As duas formas são aceitas. Na letra D, a maioria dos alunos... aqui já não trato nem da concordância, né? Mas a maioria dos alunos chegaria? Não. A letra E, a maioria dos alunos chegam... Mudou o tempo verbal aqui, não tem nada a ver. A questão é para você aprender o quê? Que com a maioria chegou ou alunos chegaram. As duas formas são possíveis nessa expressão partitivas. Questão de número 5. Assinale a frase correta. Mais de um aluno faltaram à aula. Opa! Letra B. Mais de um aluno faltou à aula. Letra C. Mais de um aluno faltariam à aula. Letra D. Mais de um aluno faltam à aula. Letra E. Mais de um aluno faltarão à aula. E agora? A expressão mais de um vai exigir o verbo no singular. Espero que você saiba o que é singular, o que é plural. É um assunto bem básico. Então, letra A está errada por quê? Mais de um aluno faltou. O faltou aqui vai concordar próximo do aluno e do mais de um. Mais de um faltou a aula.
Letra B, mais de um aluno faltou à aula. Letra B, alternativa correta. Letra C, mais de um aluno faltariam à aula? Não. Mais de um aluno faltam à aula? Aqui também não. Letra B é o nosso gabarito. Então, sempre que você tiver mais de um, mais de um, mais de um, vou repetir de novo, mais de um, o verbo fica no singular. Mais de um aluno faltou à aula. Mais de uma professora chegou à aula. Número 6. Número 6. Assinale a alternativa correta. Olha o C aparecendo de novo aqui. Só que eu não vou me confundir com o C como partícula apassivadora. Beleza? O C aqui tem uma outra função. Vamos ler a alternativa. Letra A. Precisam-se de funcionários. Letra B. Precisa-se de funcionários. Letra C. Precisam-se de funcionários. Letra D. Precisam-se de funcionário. Letra E. Precisa-se de funcionários. Aqui, essa partícula C não é a passivadora como na questão do vênus e casas. Aqui, a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Porque precisar aqui é um verbo transitivo indireto. Como que eu sei disso, professor? Porque o precisam, quem precisa, precisa de. Olha o de aqui, de funcionários, de funcionários. Então, aqui, quando eu tenho o verbo transitivo indireto, que precisa de um objeto indireto, eu tenho uma partícula apassivadora. Ou passivadora não, índice de indeterminação do sujeito. Viu como confunde? A regra é assim, verbo mais C mais preposição, o verbo fica no singular. Então, precisar, letra A, está errada por quê? Precisam-se de funcionários. Não. Não, porque aqui é índice de indeterminação. Funcionários está no plural. Eu preciso que ele fique no singular, porque é índice de indeterminação. Eu não sei quem é o sujeito. Eu vou precisar aqui do singular. Letra B. Precisa-se de funcionários. Exatamente, não vai concordar, porque é índice de indeterminação do sujeito. Resposta letra B. Letra C. Precisam-se funcionários? Não. O verbo precisar precisa aqui do de, não tem o de, está errado. Letra D. Precisam-se de funcionário? Não. Funcionários aqui tem no plural e o verbo no singular. Aqui, letra E, também faltou a preposição. Então, lembre-se, verbo transitivo indireto, eu tenho a partícula C sendo índice de indeterminação do sujeito. Se eu preciso de índice de indeterminação de um sujeito, o meu verbo fica no singular, mesmo que a próxima expressão esteja no plural. Fechou? Questão de número 7. Assinale a alternativa correta. Agora sim, a gente vai usar o nem. Nem o professor, nem os alunos compareceu. Letra B. Nem o professor, nem os alunos compareceram. Letra E. Nem o professor, nem os alunos comparecem. Letra D. Nem o professor, nem os alunos comparecerá. Letra E. Nem o professor, nem os alunos compareceriam. E agora? Como é que eu faço plural com as expressões nem? Normalmente, o verbo vai para o plural. Porque se eu falo nem isso, nem aquilo, eu estou somando duas pessoas. Então, geralmente, o verbo vai para o plural. Nem o professor, nem o aluno compareceu? Não. Tá? Aqui nessa frase está concordando mais só com o aluno, está descartando o professor. Beleza? Então, está errado. Letra B. Nem o professor, nem os alunos compareceram. Aqui, sim, ele concorda tanto com o professor quanto com os alunos. Letra B, o nosso gabarito. Letra C está errada. Nem o professor, nem os alunos comparecem, nada a ver. Nem o professor, nem os alunos comparecerá, aqui tempo verbal está errado. Nem o professor, nem os alunos compareceriam, não responde ao padrão pedido. Né? Aqui a gente precisa compareceram no passado. Aqui concorda tanto com alunos quanto com o professor. Letra B é o nosso gabarito. Então,
ficamos por aqui, respondendo essas questões de concordância verbal. A teoria explicadinha, uma por uma, aprofundadinha, resumida, está aqui embaixo no link para você ler a teoria e responder mais questões e aprender esse tema tão importante da língua portuguesa, que é a concordância verbal. Treinem, respondam questões. Isso aqui é só a base, é só o início, é só o começo para você aprofundar nesse tema tão importante que vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Um grande abraço do professor. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.